Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Lei Complementar número 75 de 1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União. Bons estudos. Título 2. Dos ramos do Ministério Público da União. Capítulo 1. Do Ministério Público Federal. Seção 1. Da competência, dos órgãos e da carreira. Artigo 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções 1. Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais e dos Tribunais e Juízes Eleitorais. 2. Nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. Parágrafo único. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. Artigo 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do título 1, incumbindo-lhe, especialmente, 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. 2. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. 4. Exercer o controle externo da atividade das polícias federais, na forma do artigo 9º. 5. Participar dos conselhos penitenciários. 6. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 2º do artigo 6º, quando componentes da estrutura administrativa da União. 7. Fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Artigo 39. Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito. 1. Pelos poderes públicos federais. 2. Pelos órgãos da administração pública federal, direta ou indireta. 3. Pelos concessionários e permissionários de serviço público federal. 4. Por entidades que exerçam outra função delegada da União. Artigo 40. O Procurador-Geral da República designará, dentre os subprocuradores gerais da República, e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as funções do ofício pelo prazo de 2 anos, permitida uma recondução precedida de nova decisão do Conselho Superior. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o procurador não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. O procurador somente será dispensado, antes do termo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. Artigo 41. Em cada Estado e no Distrito Federal será designado, na forma do artigo 49, inciso 3, órgão do Ministério Público Federal para exercer as funções do ofício de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Parágrafo único. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão expedirá instruções para o exercício das funções dos ofícios de Procurador dos Direitos do Cidadão, respeitado o princípio da independência funcional. Artigo 42. A execução da medida prevista no artigo 14 incumbe ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Artigo 43. São órgãos do Ministério Público Federal: 1. O Procurador-Geral da República. 2. O Colégio de Procuradores da República. 3. O Conselho Superior do Ministério Público Federal. 4. As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 5. A Corregedoria do Ministério Público Federal. 6. Os Subprocuradores Gerais da República. 7. Os Procuradores Regionais da República. 8. Os Procuradores da República. Parágrafo único. As câmaras de coordenação e revisão poderão funcionar isoladas ou reunidas, integrando o Conselho Institucional, conforme dispuser o seu regimento. Artigo 44.
A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da República, Procurador Regional da República e Procurador da República. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador da República e o do último nível, o de Subprocurador-Geral da República. Seção 2. Da chefia do Ministério Público Federal. Artigo 45. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Artigo 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência. Parágrafo único. O Procurador-Geral da República proporá perante o Supremo Tribunal Federal: 1. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar. 2. A representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, nas hipóteses do artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. 3. As ações cíveis e penais cabíveis. Artigo 47. O Procurador-Geral da República designará os subprocuradores-gerais da República que exercerão, por delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República. Parágrafo 2º. Em caso de vaga ou afastamento de Subprocurador-Geral da República por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado o Procurador Regional da República para substituição, pelo voto da maioria do Conselho Superior. Parágrafo 3º. O Procurador Regional da República convocado receberá a diferença de vencimento correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da República, inclusive diárias e transporte, se for o caso. Artigo 48. Incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante o Superior Tribunal de Justiça: 1. A representação para a intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, no caso de recusa à execução de lei federal. 2. A ação penal, nos casos previstos no artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Parágrafo único. A competência prevista neste artigo poderá ser delegada a Subprocurador-Geral da República. Artigo 49. São atribuições do Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público Federal: 1. Representar o Ministério Público Federal. 2. Integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Federal e a Comissão de Concurso. 3. Designar o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e os titulares da Procuradoria nos Estados e no Distrito Federal. 4. Designar um dos membros e o coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. 5. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior. 6. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Federal. 7. Designar a o chefe da Procuradoria Regional da República, dentre os procuradores regionais da República lotados na respectiva Procuradoria Regional. B. O chefe da Procuradoria da República nos Estados e no Distrito Federal, dentre os procuradores da República lotados na respectiva unidade. 8. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. 9. Determinar a abertura de correção, sindicância ou inquérito administrativo. 10. Determinar instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. 11. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis. 12. Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre a. Remoção a pedido ou por permuta. B. Alteração parcial da lista bienal de designações. 13. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal, depois de ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses previstas em lei. 14. Dar posse aos membros do Ministério Público Federal. 15. Designar membro do Ministério Público Federal para a. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. B.
integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. C. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. D. Funcionar perante juízos que não os previstos no inciso 1 do artigo 37 desta lei complementar. E. Acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse da instituição. 16. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. 17. Fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal, submetendo-a para aprovação ao Conselho Superior. 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior. 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 21. Elaborar o relatório das atividades do Ministério Público Federal. 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Federal. 23. Exercer outras atividades previstas em lei. Artigo 50. As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas: 1. A coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos 15, a linha C e 22. 2. Aos chefes das Procuradorias Regionais da República e aos chefes das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos 1, 15, a linha C, 20 e 22. Artigo 51. A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo, caberá ao Subprocurador-Geral da República que for designado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Seção 3. Do Colégio de Procuradores da República. Artigo 52. O Colégio de Procuradores da República, presidido pelo Procurador-Geral da República, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público Federal. Artigo 53. Compete ao Colégio de Procuradores da República: 1. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos na carreira, tendo mais de 35 e menos de 65 anos de idade. 2. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição dos Tribunais Regionais Federais, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, que contém mais de 30 e menos de 65 anos de idade, sempre que possível lotados na respectiva região. 3. Eleger, dentre os subprocuradores gerais da República, e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, 4 membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 4. Opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição. Parágrafo 1º. Para os fins previstos nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno e exigindo-se o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da República, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores da República disporá sobre seu funcionamento. Seção 5. Do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Artigo 54. O Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo Procurador-Geral da República, tem a seguinte composição: 1. O Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República, que o integram como membros natos. 2. 4 subprocuradores-gerais da República eleitos para mandato de 2 anos, na forma do artigo 53, inciso 3, permitida uma reeleição. 3. 4 subprocuradores-gerais da República eleitos para mandato de 2 anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Parágrafo 1º. Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos 2 e 3, os demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate.
Parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos e em caso de vacância. Artigo 55. O Conselho Superior do Ministério Público Federal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado e, extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral da República ou por proposta da maioria de seus membros. Artigo 56. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno determinar sigilo. Artigo 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal 1. Exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar a. O seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores da República e os das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. b. As normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira. c. As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Federal. d. Os critérios para a distribuição de inquéritos, procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público Federal. E. Os critérios de promoção por merecimento na carreira. F. O procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. 2. Aprovar o nome do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. 3. Indicar integrantes das Câmaras de Coordenação e Revisão. 4. Aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral. 5. Destituir, por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto de 2/3 de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. 6. Elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público Federal. 7. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. 8. Aprovar a lista de antiguidade dos membros do Ministério Público Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. 9. Indicar um membro do Ministério Público Federal para a promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2, a linha D da Constituição Federal. 10. Designar o Subprocurador-Geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre crime comum atribuível ao Procurador-Geral da República e, sendo o caso, promover a ação penal. 11. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Federal para a. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. b. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. 12. Opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Federal. 13. Autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do Ministério Público Federal para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. 14. Determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. 15. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. 16. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções do membro do Ministério Público Federal, indiciado ou acusado em processo disciplinar e o seu retorno. 17. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal. 18. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. 19. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público Federal por motivo de interesse público. 20. Autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Federal nos casos previstos nesta lei. 21. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. 22.
Opinar sobre o encaminhamento de proposta de lei de aumento do número de cargos da carreira. 23. Deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. 24. Aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União. 25. Exercer outras funções estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral e qualquer membro do Conselho Superior estão impedidos de participar das decisões deste nos casos previstos nas leis processuais para o impedimento e a suspeição de membro do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos incisos 1, alíneas A e E, 4, 13, 15, 16, 17, 19 e 21 somente poderão ser tomadas com o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Seção 5. Das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Artigo 58. As câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal são os órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Artigo 59. As câmaras de coordenação e revisão serão organizadas por função ou por matéria através de ato normativo. Parágrafo único. O regimento interno, que disporá sobre o funcionamento das câmaras de coordenação e revisão, será elaborado pelo Conselho Superior. Artigo 60. As câmaras de coordenação e revisão serão compostas por 3 membros do Ministério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da República e 2 pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos, dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que possível. Artigo 61. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de coordenador. Artigo 62. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão: 1. Promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados ao setor de sua competência, observado o princípio da independência funcional. 2. Manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. 3. Encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais que atuem em seu setor. 4. Manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. 5. Resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme. 6. Resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. 7. Decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal. Parágrafo único. A competência fixada nos incisos 5 e 6 será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior. Seção 7. Da Corregedoria do Ministério Público Federal. Artigo 63. A Corregedoria do Ministério Público Federal, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Artigo 64. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre os Subprocuradores-Gerais da República, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Parágrafo 1º. Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho Superior. Parágrafo 2º. Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice na ordem que os designar o Procurador-Geral. Parágrafo 3º. O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral antes do término do mandato pelo Conselho Superior, observado o disposto no inciso 5 do artigo 57. Artigo 65. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal: 1. Participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior. 2. Realizar, de ofício, ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. 3. Instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente. 4.
acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público Federal. 5. Propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público Federal que não cumprir as condições do estágio probatório. Seção 7. Dos Subprocuradores-Gerais da República. Artigo 66. Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas câmaras de coordenação e revisão. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República. Parágrafo 2º. A designação de Subprocurador-Geral da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 67. Cabe aos Subprocuradores-Gerais da República, privativamente, o exercício das funções de 1. Vice-Procurador-Geral da República. 2. Vice-Procurador-Geral Eleitoral. 3. Corregedor-Geral do Ministério Público Federal. 4. Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. 5. Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão. Seção 8. Dos Procuradores Regionais da República. Artigo 68. Os Procuradores Regionais da República serão designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais. Parágrafo único. A designação de Procurador Regional da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 69. Os Procuradores Regionais da República serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais da República. Seção 9. Dos Procuradores da República. Artigo 70. Os Procuradores da República serão designados para oficiar junto aos juízes federais e junto aos tribunais regionais eleitorais, onde não tiver sede a Procuradoria Regional da República. Parágrafo único. A designação de Procurador da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 71. Os Procuradores da República serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da República, nos Estados e no Distrito Federal. Seção 10. Das funções eleitorais do Ministério Público Federal. Artigo 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Parágrafo único. O Ministério Público Federal tem legitimação para propor, perante o juízo competente, as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública, infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder político ou administrativo. Artigo 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância até o provimento definitivo. Artigo 74. Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único. Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral poderá designar, por necessidade de serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 75. Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral 1. Designar o Procurador Regional Eleitoral em cada Estado e no Distrito Federal. 2. Acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral. 3. Dirimir conflitos de atribuições. 4. Requisitar servidores da União e de suas autarquias quando o exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos. Artigo 76. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto, será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral dentre os Procuradores Regionais da República no Estado e no Distrito Federal, ou, onde não houver, dentre os Procuradores da República vitalícios, para um mandato de 2 anos. Parágrafo 1º. O Procurador Regional Eleitoral poderá ser reconduzido uma vez. Parágrafo 2º. O Procurador Regional Eleitoral poderá ser destituído antes do término do mandato
por iniciativa do Procurador-Geral Eleitoral, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Artigo 77. Compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades do setor. Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral poderá designar, por necessidade de serviço, outros membros do Ministério Público Federal para oficiar, sob a coordenação do Procurador Regional, perante os Tribunais Regionais Eleitorais. Artigo 78. As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais serão exercidas pelo promotor eleitoral. Artigo 79. O promotor eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao juízo incumbido do serviço eleitoral de cada zona. Parágrafo único. Na inexistência de promotor que oficie perante a zona eleitoral, ou havendo impedimento ou recusa justificada, o chefe do Ministério Público local indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser designado. Artigo 80. A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membro do Ministério Público até 2 anos do seu cancelamento. Seção 11. Das unidades de lotação e de administração. Artigo 81. Os ofícios na Procuradoria-Geral da República, nas Procuradorias Regionais da República e nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público Federal. Parágrafo único. Nos municípios do interior, onde tiverem sede juízos federais, a lei criará unidades da Procuradoria da República no respectivo estado. Artigo 82. A estrutura básica das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento nos termos da lei.